Venha sobre nós, Pai, nessa manhã, nos ensinando, nos mostrando um caminho, nos mostrando uma direção. Porque, Pai, quando o Senhor nos influencia, quando o Senhor nos mostra, o Senhor deseja, Pai, o melhor para a nossa vida. E que nós estamos aqui para buscar o melhor do Senhor. E você diga glória a Deus. E diga amém bem forte. E aplauda o nome de Jesus, que Ele já está aqui presente nessa manhã. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Amém. Podeis vos assentar em nome de Jesus Cristo. Que bom que nós estamos aqui hoje na casa de Deus. Que bom que você enfrentou esse friozinho gostoso, né? Que eu estava falando com a irmã na parte da manhã, que assim como nós vamos dormir, a cama está um pouco gelada, né? Aí você deita lá e você vai aquecendo aquele lugarzinho ali, você vai aquecendo. Daqui a pouco, quando ele está quente, o celular desperta, ou senão o seu despertador de cabeceira, ele já começa a tocar, fazer aquele barulho, tu fala, agora que esquentou, eu tenho que levantar. O friozinho é gostoso, irmãos, mas que você possa sempre despertar, você possa estar sempre nas suas obrigações ali, não fica muito acomodado com frio não, entendeu? Se apegue mesmo ali ao seu trabalho, aos seus afazeres, mas é gostoso e aproveita bastante esse tempinho, que eu gosto muito, tá, irmãos? Eu sempre digo isso, eu consigo render muito mais em tempo frio do que propriamente no calor. No calor eu canso muito rápido, então no frio eu gosto mais, tá? É um clima que eu me sinto muito bem, tá bom? E que bom que você está aqui hoje na casa de Deus, e nós vamos dar continuidade a uma palavra que eu iniciei, e na sexta-feira, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Sexta-feira, irmãos, eu preguei um pouquinho aqui sobre... Eu mostrei uma diferença, né? Que você pode ver essa diferença. Eu não vou voltar nos versículos, mas você pode ver essa diferença o que é uma possessão maligna e o que é uma influência maligna. E nós vimos aqui na sexta-feira que a possessão maligna, ela toma conta da pessoa, é o efeito de se apossar de alguma coisa, e o inimigo ele vai ali, ele se apossa daquela pessoa, ele detém tudo que aquela pessoa tem, e não deixa a vida da pessoa progredir mais, não deixa, ele faz de tudo, né? Eu coloquei que ele detém tudo, como se fosse e agora é a sua propriedade, e essa pessoa ela não tem mais gozo próprio, ela não tem mais alegria própria, ela não tem mais vida própria. Então eu citei o Marcos capítulo 5, do 1 ao 20, né? Está ali esse contexto, para nós aprendermos da palavra de Deus. Se você puder anotar e ler na sua casa, leia, porque ali é uma possessão. O inimigo se apossou daquele homem, ele estava em Gadara, o demoniado gadareno, e ele vivia nos sepulcros. Irmãos, aquilo dali era uma possessão maligna, e ele, quando ele se aproxima, né, de Jesus, e ele começa a adorar, cuidado com aquela palavrinha ali, adorar, não é propriamente a nossa adoração, não, de forma alguma, mas ele fala, o que eu tenho contigo, começa a ranger os dentes, o homem vivia nos sepulcros, sabe? Então aquilo dali é um exemplo de uma possessão. E hoje em dia, né, você tem visto que existe bastante isso ainda, pessoas que estão possuídas, e ela mostra logo, né, porque quando ela se aproxima de quem é de Deus, quantas vezes, né, eu fiz libertações, e às vezes eu falando com a pessoa, o demônio já começava a ranger os dentes, já começava a esbravejar, a espumar. Teve uma vez que ele foi me tocar, eu falei, não, você não vai tocar em mim, né? Você pode colocar suas mãos para trás, você não vai tocar em mim, eu tenho a presença do Senhor Jesus Cristo, você não vai conseguir, mas já estava o quê? Notado diante de nós. Isso fica muito claro diante dos nossos olhos. Às vezes a pessoa fica assustada, ai, olha, se manifestou, olha, o demônio possuiu aquela pessoa, e ele está rangendo os dentes, gritando, falando, né? Esbravejando daquela forma. Falei também um pouquinho dos 7 filhos de Seva. O demônio ali, irmãos, tomou posse daquele corpo e fica com uma força extraordinária.
tanto que bateu neles, né? Deu uma coça neles, assim propriamente falando. Então, os espíritos malignos, eles assumem o controle total da pessoa. Então a pessoa fica tomada pelo seu pensamento, pelo seu pensar, pelo seu falar, pelo seu agir. Ela tem comportamentos estranhos, violentos, né? Linguagem estranha bem diferente, e eu posso até dizer que teve uma vez que a pessoa estava no culto e aparentemente ela estava orando em línguas. Ela estava manifestada. E isso testificou logo no coração do pastor. O pastor falou, vai lá e põe a mão, é demônio. Uma perturbação no culto violenta. E aquela pessoa aparentemente, aos olhos de muitos, estava falando em línguas estranhas. Mas era o que? Era um demônio para trazer o que? Perturbação. Ela estava manifestada. Então é fácil de reconhecer, é fácil de ver quando a pessoa se manifesta, né? E ela passa a não ter mais o conhecimento ou mesmo ela consegue ter a sua própria vontade, ela está sob o controle do inimigo, né? Então eu coloquei aqui, ela perde, né, a sua autonomia, ela não tem autonomia, ela começa a fazer, né, corporalmente falando, como aquele homem fez. Aquele homem ia para os sepulcros, ele se cortava. Ele tinha uma força extraordinária, porque nem os grilhões conseguiam prender ele. Não conseguiam. Então, ali é um reflexo, né? É algo que nós vemos que ele está o quê? Manifestado. A pessoa está totalmente o quê? Controlada. Ela está controlada. E aonde eu queria chegar com os irmãos, e eu cheguei, né? E nós avançamos um pouquinho, foi que existe também uma ação maligna, não somente de possessão, mas também existe de influência. E essa de influência, você não vê a pessoa se manifestando. Você não vê a pessoa rangendo os dentes, esbravejando. Não vê a pessoa falando em línguas totalmente diferentes, não são as línguas dos anjos. Não vê, de forma alguma. De forma alguma. Mas esse de influência tem agido muito. Ele tem agido muito, ele tem tomado o controle. Eu coloquei aqui. Porque o que é uma influência? É quando um agente assume o controle físico de alguém. Ou alguma coisa. Trazendo o quê? Modificações. Modificações nas suas ações. A pessoa perde o controle parcial. Ela não perde o controle total, ela perde um controle parcial. E ela é impactada nos seus comportamentos, com mudanças que não são de Deus. Ela é mudada também nas suas ideias, nas suas decisões, nas suas emoções. Ela está sendo o quê? Influenciada. Então causa perturbações, angústias, causa medo, a pessoa ela aposta, né, tem uma apostasia. E eu falei aqui na sexta-feira sobre Judas, o Iscariotes. E ali, irmãos, é um reflexo muito grande, porque Judas, ele procura os sacerdotes que queriam matar, mandar prender, açoitar Jesus e também posteriormente matar Jesus. Então Judas procura esses homens. Ele ficou inconstante na presença de Deus, ele se tornou uma pessoa gananciosa, com maus pensamentos, as traições vieram sobre a vida dele. E depois ele ficou tão doente da cabeça que ele foi lá e se enforcou. E nisso tudo, ele perdeu o controle, mas não totalmente, parcial. Tanto que quando ele se arrepende, você não vê Judas na mesa ali com Jesus, Judas Iscariote, manifestado. Você não vê, mas Jesus falou que um ia trair, estava ali. Você não vê ele rangendo os dentes, espumando, se cortando. Não, você não vê ele dormindo nos sepulcros, não, dormia com o mestre. Estava junto com o mestre, libertava com o mestre, como o irmão falou comigo, libertava com o mestre. Viu muitos milagres, muitas operações, mas
Ele deixou essa influência entrar na vida dele e a vida dele foi afetada de uma maneira negativa, irmãos. Os pensamentos, as emoções começaram a ser tudo maligno. Então muita tristeza veio no coração dele, porque depois que ele falou assim, derramei sangue inocente, não era para me ter feito isso. Ele vai aos sacerdotes que ele tinha se aliançado, né? O nosso tema de domingo hoje, no final do culto nós vamos ali ungir as alianças. Ele vai aos sacerdotes que eles tinham se aliançado e ele fala assim, eu quero devolver as 30 moedas. Eles fazem o que os sacerdotes? Que isso, rapaz? Eu não tenho mais nada contigo. Por que você está trazendo isso para mim? Não, é porque o que eu fiz está derramando sangue, o quê? Inocente, derramou sangue inocente. Ele falou assim, isso é para com você, não temos nada a ver com isso. Quer dizer, o inimigo, irmãos, ele faz com que a pessoa seja influenciada com ele, e aonde Judas foi pedir perdão, pedir socorro, o inimigo não está aí, irmãos. Você já viu o inimigo perdoar alguém? Ele coloca mais o quê? Afronta. Ele coloca mais influência, até que o momento chega tão crucial da vida, que uma pessoa tira a vida da outra. Mas ele não fala para a pessoa perdoar. Ele fala, não, vem aqui até a mim e nós vamos fazer um trabalho aqui e nós vamos combater com lá e acolá. E a pessoa não fala de perdão, não tem perdão com o inimigo. Mas ele influenciou tanto a vida desse homem, que ele lançou as moedas. E agora você vai entender isso aqui. Isso está em Mateus capítulo 26, do 6 em diante, você vai ler isso aqui. Não tira daqui de Apocalipse 2:20 não. Aí você vai entender que Judas vai lá no 27, versículo 3, você vai ver que ele joga as moedas, mas os sacerdotes não querem aproveitar. Falaram assim, é preço de sangue, pode jogar aí e dar lá para os pobres, nós não queremos isso aqui. Você entendeu? Então o inimigo, ele faz a pessoa se aliançar com ela, mas depois ele acaba com a vida da pessoa. Então o inimigo, eu coloquei aqui, ninguém dos inimigos ele oferece ajuda. Buscou a ajuda do inimigo, mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu, Judas não conseguiu ajuda. Aí eu coloquei mais, somente Jesus tem uma verdadeira ajuda para a sua vida. Se arrependa, ele se arrependeu aos pés dos falsos sacerdotes. E não foi aos pés de Jesus. Aqui tem uma diferença. De Pedro para quem? Para ele. Olha quem Pedro depois foi buscar. Tudo que ele ganhou, ele não desfrutou nada. Você já viu nesse mundo pessoas que estão aliançadas, elas estão sendo influenciadas pelo inimigo e elas podem até ganhar, e ganham, mas elas não conseguem o quê? Desfrutar. É inútil. É inútil. E você vê muito isso, você vê isso acontecendo. Aí eu coloquei aqui, e muita gente faz isso também, tá, irmãos? Confessou para quem não tem poder para perdoar. Você precisa confessar para Jesus, irmão. Precisa chegar diante de Jesus e confessar para ele. E eu botei, depois ele tão desesperado, ele procurou se matar. E os falsos sacerdotes, lobos em pele de ovelhas. É isso que está acontecendo. Então nós vamos ver isso aqui. Chegamos aqui hoje aqui em Apocalipse 2:20. Eu já li isso aqui e eu vou ver aqui com os irmãos. O que nós não podemos tolerar é essa influência maligna. Ela fala, vamos ler o versículo 19. Apocalipse 2:19 fala assim: eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Oh, que maravilha, que bênção! Mas tenho contra ti que toleres o quê? Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da o quê? Da idolatria. E você sabe que Jezabel, ela foi esposa de Acabe, e você já viu Acabe, ele manifestado com o demônio, a Bíblia relatar? Não, irmãos, mas ele era influenciado por um espírito maligno. Nós temos que ter esse discernimento espiritual. As pessoas que são influenciadas. E Acabe fazia aquilo, ele já era uma pessoa ruim, irmãos.
Quando ele se juntou com Jezabel, ele sabia que ela era uma pessoa ruim também. Era para aumentar, era para duplicar essa ruindade deles. Então, Jezabel morreu. Você sabe, né, que Jeú, ele olha e fala assim, lança daí abaixo. Lança essa maldita daí abaixo. E lançou, e os carros, né, passaram por cima dela. Os cães lamberam seu sangue, e depois de tudo, ele falou assim, vai lá, depois de ter se fartado, comeu e tal, ele não estava preocupado, ele falou, vai lá e sepulta. Vai lá e pode sepultar. Não tinha mais nada praticamente para sepultar. Então ela morreu ali fisicamente, mas o espírito ainda continua o quê? Influenciando. E nós temos que combater essa influência, porque essa influência ela vem de uma maneira que profetiza, ela profetiza o medo, ela profetiza a tristeza, ela profetiza a prostituição, e tem gente se prostituindo, tem gente com medo, tem gente que está depressiva, opressiva. Então ela profetiza, e ela também faz o quê? Ensina. Ela vai ensinando, ela vai mostrando, ela vai dando passos, vai dando caminhos, vai mostrando direções, ela vai fazendo tudo isso. Porque ela tem um espírito, o quê? Maligno. E não fique achando que a igreja está blindada disso. Não, se você não estiver em Cristo Jesus, que também o inimigo tentou influenciar Jesus, oferecendo ele depois de uma entrega maravilhosa, linda, uma busca, aquele momento maravilhoso, mas Jesus estava atento. Então, quando você faz um propósito, quando você faz um voto com Deus, e você está ali, não fique disperso nesse momento, porque o inimigo ele ainda vai tentar influenciar você. Ele ainda vai tentar vir e te mostrar por A mais B por C, profetizar, te ensinar e enganar. Enganar o quê? Os meus o quê? Os meus servos. Presta bem atenção nessa palavrinha, os meus servos, aqueles que servem a Cristo, aqueles que estão na igreja. Então, quando você vê, um exemplo bem prático aqui, quando você vê que há uma briga, há uma discórdia e crescendo uma contenda ali, irmãos, precisa orar na hora, porque não é de Deus, há uma influência maligna nisso. Quando você tem um mau pensamento e você fala assim, eu estou indo muito à igreja, eu não preciso ir muito à igreja, Deus entende, há um mau pensamento, há uma influência nisso. Quando você pensa em fazer uma maldade com alguém, a maldade é diferente de você ter as suas boas ações e até um certo ponto, né, e depois dali você não ter como mais. Aí é uma coisa. Você não está largando essa pessoa, você não está abandonando essa pessoa, não. Mas há uma limitação. E você vai até aquele ponto ali. Mas quando a pessoa ela começa a maquinar o mal contra aquela outra pessoa, ela começa a olhar diferente. Daqui a pouco, irmãos, e ela está sendo influenciada. É parcial, ainda não é total. Aí ela vai cuidar com quem? Com Deus. Ela precisa cuidar com quem? Com Deus. Precisa voltar para Deus e falar, Senhor, perdoa esses meus pensamentos, perdoa essas minhas atitudes, perdoa, porque isso não é de Deus, não está na palavra. O mínimo que eu conheço não está na palavra, porque ela está enganando, irmão. Jezabel está enganando o espírito de influência maligna, que quer enganar o quê? Os servos, que para que se prostituam. Essa prostituição é só no casamento, homem com mulher? E não, irmão, se prostituam da palavra de Deus. Vão contra a verdade, vão contra a palavra de Deus. Ferem a aliança que tem com quem? Que tem com Deus. E comam, agora vem, dos sacrifícios da o quê? Da idolatria. Começam a comer dos sacrifícios da idolatria. E eu posso dizer para os irmãos, às vezes vai ter banquete para você, irmãos. Se aliançar para te influenciar. Você já viu Daniel manifestado? Já viu? Não. Mas o inimigo não ofereceu para ele um banquete maravilhoso? Estava disposto, estava diante dele. E o que ele foi fazer, irmãos? Ele foi buscar Deus.
ele foi orar, ele se aplicou mais em oração, ele buscou o Senhor, ele falou: eu quero Deus, eu quero o Senhor, eu não quero ser influenciado, eu não posso ser influenciado. Você já viu falar aqui? Não fica chateado com o pastor não, mas às vezes você sente um sono na hora do culto, quando o pastor prega, não sente um sono? Cuidado, é influência. Está dizendo então, pastor, que eu tenho demônio, que eu vou manifestar, que isso? Nada, irmãos, nada. Você só está influenciado pelo inimigo. Dorme agora, sente o sono agora, cochila agora e perde tudo o que Deus ministra ao quê? A igreja. Para que você continue sendo influenciada por essa profetisa, chamada Jezabel. Quando você vem na igreja, você vem com a mágoa, com a tristeza, e você tem que procurar tirar logo. Já vi espírito de oração falando: Senhor, tira do meu coração, tira essa mágoa, tira essa angústia, tira essa tristeza, tira essa dor, tira, Senhor, usa o louvor, usa, Pai, a boca dos ministros, usa, porque eu não quero isso, eu não quero ser influenciado pelo maligno. Quando você vê guerra de uma facção com a outra, quem criou essa facção? Não foi o maligno? E ele faz eles o quê? Confrontarem. É isso, irmãos, comendo dos sacrifícios do quê? Da idolatria. E você vê uma das maiores guerras hoje em dia, e isso inclui também dentro da igreja, a idolatria ao dinheiro. E você vê que isso é a mesma coisa lá fora. E existe dentro da igreja. Vem se apossando dentro da onde? Dentro da igreja. Então nós temos que ter cuidado com essas más associações. Josué capítulo 23, versículo 6, Antigo Testamento. Vamos lá, irmãos. Você vai em Deuteronômio, Josué, o 5º livro da Bíblia, se me falha o engano, 6º. 23, versículo 6. É um tempo de despertamento na igreja, irmãos. Que nós vamos quebrar juntos essas mais o quê? Mais associações. Nós não podemos nos associar com aquilo que é do mal, aquilo que é maligno. Nós temos que nos associar com aquilo que é de Deus. E Deus sempre vai trazer resposta para o seu coração. Ele nunca vai abandonar você, Ele não vai deixar você desesperado com nada, Ele não vai fazer você perder a paciência. Não vai, irmãos, pode ter certeza disso. Josué 23, versículo 6. Olha, irmãos, isso aqui é maravilhoso. Você vai ver a potência de uma aliança. Você pode ler na sua casa do 1 até o 6, né? E você vai ver a potência de uma aliança. Como você é vitorioso nessa aliança com Cristo. Olha só que coisa maravilhosa. E depois você vai ver que quando quer perder a aliança, quer se deixar ser influenciado por esse espírito maligno, se perde. Fala assim para nós, vamos lá. Esforçai-vos de que maneira? Muito. Irmão, se fosse fácil, Josué ia falar para o povo aqui, ó, que está entrando em Canaã. Ia falar para o povo assim, ó, você não precisa nem se esforçar. Não, a palavra diz, esforçai-vos muito. Jesus, quando estava sendo tentado naquele momento, saindo do seu jejum, saindo daquela entrega em grande, o que Jesus foi fazer? O quê? Foi tentado de que maneira? Muita coisa. Daniel foi o quê? Tentado, pouco ou muito? Muita coisa. Irmãos, muitas tentações precisam ser vencidas com muito esforço na presença de quem? Na presença de Deus. Então grava isso. Fala mais. Para guardares, para fazeres tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparte nem para a direita nem para a esquerda. Então não adianta a pessoa falar assim, é que eu sou do lado A, é que eu sou do lado B. Eu já vi isso acontecer. Já perguntaram para mim assim, vem cá, você é de que lado? Aí eu olhei para a pessoa assim, lado? Estava acabando de chegar na igreja. A importância de você vir em oração. Eu falei, lado? E eu pensando, né, se alguma brincadeira entre os irmãos e tal.
Estou do lado de Jesus. Pronto, estou do lado de Jesus, não estou sabendo de nada, estou chegando aqui, é o meu bom dia. Você já vem com essa pegadinha? Não, é porque agora existe o lado A e existe o lado B. Eu falei, então agora eu vou falar, eu sou do lado de Jesus. Em qual lado Jesus está? Eu creio que ele está no A e eu também creio que ele está no B. Então eu estou do lado de Jesus. Eu estou tanto de um, eu estou tanto do outro lado. Eu estou do lado de Jesus, irmãos. Então não existe essa coisa, a pessoa fala assim, mas eu vou só um pouquinho aqui, depois eu volto. Talvez seja tarde. Talvez não dê tempo para a pessoa voltar com essa mágoa no coração, com essa tristeza, com essa angústia de muitos anos. Essa mudança no comportamento, talvez ela não consiga voltar. Seja tarde demais. E ela, por causa de quê, pastor? Por causa da influência que ela vai sofrer. Depois que vir para a direita ou para a esquerda, irmãos, a influência é tremenda. Nós vamos ver isso aqui. Fala mais. Para que não entreis no meio dessas nações malignas, nações que não servem a Deus, que ainda ficam conosco na terra de Canaã, e dos nomes dos seus deuses não façais o quê? Menção, nem por eles façais o quê? Juramentos, nem os sirvais, nem a eles vos o quê? Inclineis. Pastor, então o senhor deu alguns exemplos. Daniel, era a mesma coisa. Sadraque, Mesaque e Abednego, a mesma coisa. O Senhor Jesus Cristo, a mesma coisa. A igreja que nós estamos vendo lá, de Tiatira, lindas obras. Mas o que estava suportando? O ensinamento para fazer eles se dobrarem aonde? Na idolatria. Então é a mesma coisa, mesma estratégia, as mesmas influências que vêm de gerações em gerações. É muitos anos, irmãos, isso acontece. Então não é que você vai ser privilegiado de falar assim, não, eu vou me esforçar mais para Deus. É porque já acontece há muitos anos. Então você vai habitar numa terra, a terra é boa, é para você desfrutar, é para você ter o melhor dessa terra, mas você vai precisar se esforçar ao máximo, porque o surpreendente, o abundante, o mais, Deus vai fazer por você, pela sua vida. Então você se esforça o seu máximo, que Deus vai surpreender você com o sobrenatural dele. É dessa forma que você vai vencer o inimigo, e não vai se misturar com eles. Vê influência maligna, você, estou em Deus, estou em Cristo, não faço parte, não quero, não aceito, não vou. Sabe? A pessoa vem e faz de tudo para levantar a sua ira. Ela faz de tudo para fazer você, os seus lábios fazerem o quê? Xingar um palavrão, falar palavras obscenas, trazer maus pensamentos na sua vida. E você fala assim, não vou me desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Não me desvio, continuo na palavra de Deus. Não vou jurar falsamente por esses deuses mundanos, o qual põe banquetes, e a pessoa vai lá e juras amor, juras fidelidade, juras tudo. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer da igreja. Não. Aí fala no 8. Mas o Senhor, vosso Deus, vos apegareis, como fizeres até o dia de hoje. Então eles estavam apegados a quem? A Deus. Ao Todo-Poderoso, vencendo batalhas, entrando na terra de Canaã, expulsando as nações. Pois o Senhor, o 9, pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós, ninguém vos tem podido resistir até o dia de hoje. Então quer dizer, Deus estava diante dele, eles estavam aliançados com Deus, então eles iam à frente e eles derrotavam nações. O segredo de você estar aliançado em Deus é porque você derrota os seus inimigos. Ele não consegue nenhuma arma forjada vir contra ti e prosperar. Ele não consegue ter prosperidade no seu pensamento. Ele não consegue ir à frente no seu pensamento e falar assim, tem essa atitude. Você fala, não, eu estou em Deus, Deus está à minha frente.
Eu vou ter essa atitude. Eu vou ter atitude conforme a palavra de Deus me orienta, me ensina. Ai, pastor, mas às vezes é a decisão que eu preciso tomar logo. É naquele momento. Aquele momento ali é o crucial da minha vida. Não tome nenhuma decisão sem antes consultar a Deus. Não dê resposta nenhuma sem antes você ter consultado a Deus. Então você precisa ter o quê? Paciência. Paciência, ela vem da palavra de quem? Da palavra de Deus para a sua vida. Vai ter momentos que Deus vai te dar a oportunidade de ser uma pessoa paciente. E as pessoas querem resposta sua na hora. Elas gritam com você, pisam no teu pé, acham que estão te enganando, estão te tratando mal. Quem nunca foi tratado mal aqui numa fila de banco? Quem nunca foi tratado mal por um atendente que não estava bem naquele dia? E se você se deixou levar pela atitude dele ou dela, que não condiz com a palavra de Deus, você foi influenciado. Ai, pastor, eu pensava que eu ia me manifestar, eu pensava que eu ia esbravejar, ia espumar os... Irmão, você está só sendo influenciado pelo inimigo para fazer você cair, para fazer você ter atitudes contrárias à palavra de Deus. Então Deus está falando assim, ó, enquanto eu estive diante de vós, eu destruí fortes nações. Então, enquanto Deus estiver diante de você, você tem a capacidade de destruir diversas legiões malignas, diversas nações inimigas. Ninguém consegue te deter. Ninguém. Então, vamos lá. Um só homem, olha bem, presta bem, pega isso para você, versículo 10. Um só homem dentre vós perseguirá quantos? 1.000. Pois o Senhor, o vosso Deus, é que peleja por vós. Como já vos tenho o que? Falado. Josué falou, rapaz, você está aliançado com Deus e você vai ver que você vai conseguir perseguir 1.000 com Deus. Você vai conseguir derrotar 1.000. Você fala, pastor, então os valentes de Davi faziam isso? É isso, irmãos. É dessa forma que nós vencemos. É dessa maneira que nós triunfamos. E não por influências malignas, dos espíritos malignos de Jezabel. Não, é por Deus, irmão. Continua com o Senhor. Fala no 11. Portanto, guardai, de que maneira? Diligentemente as vossas, o quê? Almas, para amardes ao Senhor o vosso, o quê? O vosso Deus. Guarda a sua alma. Guarda a sua alma. De que maneira? Diligentemente. Para você guardar a sua alma diligentemente, você precisa se esforçar. E quando você acha que as influências, não fique triste, não fique magoado, que as influências de fora estão atingindo e mudando o seu comportamento, é porque você tem se esforçado pouco para Cristo. Então, quando você se esforça para Cristo, você vence, irmãos. Não tem isso. Você vai vencer os seus inimigos. Aí ele fala mais. Isso. O 12. Porque se de algum modo vos desviar, agora vem, e vos apegardes ao restante dessas nações que ainda ficaram malignas, vos apegares ao restante dessas nações que ainda ficou entre vós, com elas vos aparentardes, tornados seus parentes, e eles entrardes a elas relacionamento, falar na linguagem bem alta, você entendeu? E elas a vós, aí agora vem, irmão, sabeis certamente que o Senhor, o vosso Deus, não continuará a expulsar essas nações de diante de vós, mas elas vos serão por laço e rede, açoites e as vossas ilhargas e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra, dessas boa terra, que vos deu o Senhor, o vosso quê? O vosso Deus. Mais o que? Eu coloquei aqui, associações. Vão contaminar você. Vão instruir você de maneira diferente. Vão começar a fazer alianças, relacionamentos, vão começar a se apegar a eles, à forma deles, ao modelo deles. Então, quando isso acontece,
Quando isso acontece, está aqui, o Senhor fala assim, ó, não continuará a expulsar o maligno. Então, em outras palavras, você perdeu a autoridade espiritual por causa de influências que você se associou. Influências da onde? De um espírito de Jezabel, de um espírito maligno, sabe? De um espírito que está aí rondando no mundo, e eu falei isso aqui também, e repito para os irmãos, bramando, 1 Pedro capítulo 5 ou 3, versículo... Deixa eu falar para vocês aqui, 1 a Pedro capítulo 5, versículo 8, bramando como um leão a quem possa tragar, mas eu coloquei aqui, ó, não permita o demônio fazer o quê? Te influenciar. Não permita você ser influenciado. Não permita, irmãos. Continue com a sua autoridade, continue com o seu poder. Pastor, eu estava fraquinho, eu estava me sentindo muito para baixo. Não, Deus te levanta nessa manhã. Ele está falando assim, ó, vem para a aliança comigo. Não vai ter grilhões, não vai ter espinhos diante do vosso... Ah, pastor, tinha um espinho aqui nos meus olhos aqui, que eu só estava enxergando aquilo que é mal, eu não estava concordando muito, não, eu estava meio aqui, meio para ali. Ih, irmãos, cuidado. Cuidado, você está sendo influenciado pelo inimigo. E ele nem está assim o quê? Fazendo você manifestar. Ele só está te influenciando. É parcial ainda. Você tem domínio. Você tem domínio. Você pode vir para Deus, que você vai ver. Ele fala mais, que nós vamos até o 16, o 14. E eis que eu vou hoje pelo caminho de toda a terra. E vos bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra falhou de Deus, de todas as boas as quais que falou de vós, o Senhor, o vosso Deus. Todas vos sobrevieram e nenhuma delas falhou. E será que, assim como sobre vós vieram todas essas boas coisas que o Senhor, o vosso Deus, vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor, o vosso Deus. Quando transgredires a aliança com quem? Com o Senhor, o vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servides a outros deuses, e a eles vos inclinareis. Então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis sobre toda a boa terra que vos deu. Que isso? Uma aliança errada, uma fala errada, uma inclinação para os ídolos, para a idolatria, um falso ensinamento vindo não do altar, não do alto, não da palavra de Deus, mas daquilo que é mal, vai contaminar o teu coração. E essas fontes de tentações, elas estão espalhadas, elas estão para um lado e para o outro. E a igreja precisa andar alerta, apegada com Cristo e vencendo esse mal dia após dia. A aliança está com Deus, a verdadeira, para que a pessoa não se sinta tão mal como Judas se sentiu, tão mal que ele foi, propriamente ele se enforcou. Aí já não valia mais o dinheiro. Você já viu a pessoa quando ela começa a se aliançar com aquilo que é mal? Começa a ser influenciada com aquilo que é mal, quebra a aliança com Deus, e ela começa a falar assim, não, eu estou tendo prazer nas coisas do mundo, eu estou tendo prazer. Falso ensinamento, aquilo dali, irmãos, vai te levar a cair nas fontes das tentações. Salmos de número 106, versículo 35 e 36, e eu encerro aqui, e vamos orar em nome de Jesus, porque Deus, irmãos, tem algo muito grande para a nossa vida. Salmos de número 106, versículo 35 e 36. Olha, irmãos, esse Deus é tremendo. Eu não tenho dúvida de que Deus está trazendo um alerta muito grande na influência que você precisa ter, no controle para a sua vida, e também uma evidência de que Deus
de que Deus, Ele gosta da aliança comigo e contigo para fazer você derrotar os seus inimigos. E Ele te fortalece, e Ele te acrescenta. Ele fala assim, você vai derrubar aí milhares, você vai derrubar 1000 aí com a capacidade de Deus. Irmãos, não tem como perder batalha. Com Deus não. Com Deus não tem como, você não vai perder. Aí fala assim, né? Salmos, abriu? 106, versículo 35 e 36. E fala assim, ó, antes se misturam com as nações e aprenderam as suas o quê? Obras. Que coisa triste, irmão. Aí a pessoa começa, fonte, eu botei aqui, né? A pessoa começa a perder batalhas, não entende o porquê, mas as fontes que elas estão buscando não é de Deus. Não é aquelas fontes que vai trazer força. Não é a fonte que vai trazer capacidade, vai trazer vigor, vai trazer alegria, vai fazer você sentir para cima. Quando você amanhece, você respira fundo e fala, oh Jesus, tu está comigo. Oh Pai, que maravilhoso é Deus, hoje mais um dia o Senhor me deu. Não é que você acerta tudo, mas é que você tem um Deus que pode todas as coisas, que faz você triunfar, que faz você vencer, que te ensina no caminho, que faz você ser mais do que vencedor nessas batalhas, nessas lutas. Aí ele fala no 36, e serviram aos seus ídolos, que vieram a ser-lhes por um laço. Pastor, então, deixa eu falar aqui, quando a pessoa serve aos seus ídolos, ela começa a servir a ídolos, a idolatrar muitas coisas, aquilo dali está servindo para quê na vida dela? Como um laço. Olha, e eu vou dizer para vocês aqui, e eu nem percebi, minha esposa está ali, você pode perguntar ela no final do culto. Eu amava sentar de frente para a televisão, já falei isso para vocês, e passar horas e horas assistindo o jogo. Agora Deus me fez lembrar. Você lembra daquela televisão? Ela queimou ou não queimou? Queimou. Deus me deu a capacidade, eu tive aquela televisão maravilhosa dos meus sonhos e desfrutei. E comecei a desfrutar. Daqui a pouco eu estava fazendo ali e já estava sendo influenciado. Assiste o primeiro às 8 da manhã. Assiste o segundo às 10. Meio-dia, era uma luta para me sair de frente daquela televisão, irmãos. E só assistindo o jogo. Teve um belo dia, o tempo foi passando, eu não me alertei à palavra de Deus, não me apeguei tanto ao Senhor naquele tempo, eu tinha que me apegar mais e mais a Deus. Não, eu estava me apegando a ela. Eu estava ali sendo o quê? Influenciado e deixando a palavra de quem? De Deus de lado. Eu estava deixando. Eu não sei se eu estava me desviando para a direita ou para a esquerda. Eu sei, irmão, resumindo, que eu estava deixando a palavra de Deus de lado. A verdade é essa. Eu estava assim, num período, vamos botar que eu ficava 5, 6 horas assistindo, e quando eu ia tirar para Deus eu ficava uma hora e meia. Às vezes meia hora, 40 minutos. Não estava muito. A televisão queimou. E não foi de uma hora para outra. Deus me deu um alerta. Ela vai lembrar disso também. Porque começou a aparecer umas faixas na televisão. Eu falei, Aí tudo bem, eu desliguei. Fiquei triste. Falei com ela. Eu não sei se ela vibrou ou não. Aí eu falei assim, poxa, começou a aparecer uma lista. Tá ok. Depois de algum tempo, minha filha foi lá, ligou, normal. Falei, vou sentar lá e vou acabar de ver o restante do jogo. Botei. Não passou 5 minutos, começou a lista de novo. Falei, desliguei. Deus estava fazendo o quê? Me alertando. É simples, mas é para você entender. É a mesma coisa, irmãos. É devagarzinho, ele vai entrando, essas influências malignas vão entrando e fazendo você andar longe de Deus. Não ande longe de Deus. O que precisa cortar, corte. E eles falam assim, e serviram aos seus ídolos.
aquilo que era, e Deus falou isso para Josué, através de Josué, falando assim, ó, e a terra que eu dei para vocês possuírem, não para vocês serem escravos, possuírem, reinarem ali nessa terra, se vocês fizerem a aliança, vocês não vão destruir, vocês vão passar a ser destruídos por eles. É isso que vai acontecer. Nós temos uma aliança com Deus, nós devemos ser influenciados por Ele, para não sermos o quê? Destruídos pelas forças do quê? Malignas, pelas forças do mal, que não querem te fazerem bem de forma alguma, tá? Não querem. Aí fala assim, ó, e vieram, e ser-lhes-á por um laço. Começou um, começou dois, daqui a pouco estava me enlaçando. Mas Deus me alertou, e eu passei um tempinho sem. E depois eu me alertei, eu falei, opa, não posso mais. Então é uma coisa que eu vigio o quê? Vigio bastante. Para não cair mais nesse laço. Vigia na sua vida com Cristo. Vigia. Quer ver mais um pouquinho? Só mais um aqui nós encerramos para fechar. Jeremias, vai mais um pouco à frente. Ó, vou passar algumas folhinhas aqui rapidinho. Jeremias capítulo 1, versículo 19. Eu encerro aqui, irmãos. Eu encerro aqui. E como Deus é maravilhoso, irmãos. Deus tem um prato, e Daniel sabia. Na Babilônia estavam me oferecendo muitas coisas, mas não tinha aquela comida que eu precisava. Não tinha, de forma alguma. Não tinha. Ah, pastor, então, e vamos lá. O que eu preciso fazer? Você precisa fazer? Capítulo 1 de Jeremias, versículo 19, fala para nós aqui, ó. Você conhece bem, irmãos. Olha bem o que fala. E pelejarão. Contra quem? Contra ti. Oh, meu amigo, minha amiga, vão pelejar contra você, mas não vão prevalecer contra ti. Ah, eu estou aliançado com Deus, eu sou influenciado por Ele. E às vezes a peleja não é de arma, não é de faca, não é de bazuca, de granada, de metralhadora, não é. É por influência de entendimento. E aí nós vamos para as redes sociais. Aí nós vamos para as rádios. Aí nós vamos para as televisões. Aí nós vamos ver, sabe o quê? A pessoa falar assim, ó, quando pegarem algo para você, ó, o ensinamento cristão não é isso, não roubarás. Mas a pessoa chega e fala assim, quem tem um celular rápido aqui? Quem tem um celular rápido? Quem tem um? Traz um para mim. Aqui, eu vou mostrar para você aqui rapidinho. É meu. É meu. Porque eu não estava com arma, eu não estava com arma de fogo, eu não te mostrei uma faca, mas pela minha força e pela minha imposição, eu peguei e é meu. Isso aqui não é roubo não, tá, irmão? Não é mais. Jamais fazer isso. Nem se mexer nisso aqui. É tecnologia demais para passar aqui. Você entendeu isso aqui? Então isso não se configura mais roubo. Mas a palavra de Deus desde antigamente fala, não roubarás. Não matarás. Não darás falso testemunho. Não adulterarás. Mas a influência hoje em dia fala para você fazer o quê? Ao contrário. E aceitar aquilo que é o contrário. Não aceite. Pelejarão contra ti, mas não vão prevalecer. Vi um rapaz fazendo isso, ouvi esse testemunho e não conseguiu prevalecer. Não conseguiu, não vai conseguir, irmãos. Porque quando ele falou assim, é de Deus, solta. Devolve para ela. Devolve. Você não sabe o que você vai arrumar na tua vida. Foram lá e devolveram. Irmãos, quando você tem uma aliança com Deus, eu ouvi um testemunho ontem de uma criança de 5 anos de idade. Ela foi acometida de uma enfermidade, não sabia como é que ela estava. Eu não sei se vomitando ou evacuando sangue.
E direto. A mãe chegou com ela ao médico. O médico falou, vamos tentar ver. E faz exame daqui e dali e não consegue nada. E como é que vai para a cirurgia se não sabe de nada? Não sabe. A irmã buscou a Deus. Se envolveu com Deus. Um rapaz falou assim, foi feito um trabalho para derrubar a sua casa e a sua família. E essa pessoa você sabe quem é. Você um dia, por ter uma aliança com Deus, segura, por ter uma aliança com Deus, você disse não para ele. Ele é o teu vizinho. Ele quis sair com você. E ela falou com ele, não, eu sou casado e tenho meu filho. Mas por ele ser macumbeiro, perdão a palavra, ser espírita, ele falou assim, eu vou derrubar você e a sua casa. E atingiu o filho através de um trabalho. Aparentemente ele estava vencendo. Mas o rapaz pegou e falou para ela, o pastor dela, fica incomodada não, seu filho vai sair de lá. Você crê? Ela falou, eu creio. Eu estou aqui em oração, eu estou aqui buscando a Deus. Não vai prevalecer, irmãos. Não vai prevalecer. Aos olhos parece que ela estava perdendo aquilo que é mais precioso que ela gerou. Evacuando, vomitando sangue. E vai, e não para. Nem no hospital parava. Enfermeira doida já. Falando, tem que ter alguém aqui para limpar e ajudar também. Porque não é enfermeira para cada paciente, né? É para todos. Então, e cansa também, né? Ser humano cansa também. Por mais que tenha muito amor, mas seja a hora que cansa. Aí ela falou, precisa ter alguém para ajudar. Irmãos, um dia depois, tudo cessou. Tudo parou. O menino já estava bem. Estava para cima já. E o médico refez os exames. Falou, da mesma forma que no consultório. Antes também no consultório. Acabou. Não tem nada. E só espera aí, né, mãe? Para a gente liberar vocês. Espera mais um pouco. Ela falou, não, tem que ir para cá. Eu falei assim, não, espera um pouquinho. Fala para ela acalmar aí. Aquele jeitinho deles, né? Fala para ela esperar um pouco. A gente vai fazer mais alguns exames. Faz exame de sangue daqui, de urina dali, de fezes dali. E faz isso aqui. Pergunta se está se alimentando bem e tá. E só deu tudo correto. E o garoto já para cima, para um lado, para o outro. Garoto de 5 anos. Quem é que segura? Num leito de um hospital, não segura. Ele quer andar, ele quer passear, ele quer correr. Mas existe uma coisa que o pastor falou para ela. Que aquele homem, ele ia prestar conta para com... Ela não precisava falar o quê? Nada. E ela não falou nada. Ela ficou triste, amargurada. Porque a vontade era dela pegar pelo pescoço e falar, por que tu fez isso? Sabendo que eu estou compromissada, que eu tenho meu marido? Por que você fez isso com meu filho? Não, ela não falou nada. Nada, continuou. E o dia passou, irmão. Passou 1, 2, 3 dias. Não me recordo de quantos dias foram. Começou a vir um mau cheiro lá de dentro da casa. E ele fazia muita coisa dentro de casa. E ela pegou e falou para o seu marido, falou assim, olha amor, você vai ter que ver lá, porque olha o mau cheiro. Olha o tanto de moça que tem naquela porta. E está vindo aqui para casa, está incomodando. Você tem que ir lá, ué. Abre lá, arromba, não sei, depois a gente dá o jeito aqui e paga a porta para ele, não sei, mas precisa ir lá. Precisa ir lá. Muito tempo não aparece, não vê, e só mosca crescendo. E passaram uns 2, 3 dias, aí ele tomou a coragem e falou assim, que ele não queria o contato, ele não queria esse atrito. Porque para ele, ele falou, não estou preparado ainda. Né? Não estou preparado. Minha vontade ainda é pegar na goela dele, mas Deus falou que ele ia cuidar. E ele cuidou. Quando ele abriu a porta, o que mais tinha naquela casa era a moça e o corpo em decomposição. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque o Senhor diz, eu sou contigo, e diz o Senhor para ti. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Ninguém vai te vencer, ninguém vai te derrotar. Pelejarão, se levantarão, fique de pé, igreja. Vão se levantar contra ti, vão, mas não vão prevalecer contra ti.
E o menino, até hoje, maravilhosamente, curtiu. Que coisa! Confia no Senhor. Confia no Senhor. Não ceda às influências. Não ceda às influências. Você tem uma aliança com Deus. Essa influência deseja quebrar a aliança com Deus. Você vai prevalecer. Você é mais que vencedor. E o Senhor falou como disse para Josué. E Josué disse para o povo. Quantas vezes nós, com um exército tão pequeno, tão inúmeros, mas Deus nos deu a vitória. Quantas vezes você dorme, você acorda, mas você não tem a noção de quantos livramentos Deus te dá. Quantas vezes você passa de manhã, à tarde, à noite, vai para o teu trabalho, volta, e você não vê nada acontecendo. É Deus te guardando, Deus te livrando, porque Ele fala, eu vou com força adiante de você. É isso que Ele faz pela nossa vida. Levante.